Bem, ontem nós fomos a Foz do Iguaçu, ouvimos o doutor Armando durante o momento em que ele protocolava e entregava a nota de origem das pedras de rubi, tanto comentado nos últimos dias pela imprensa no oeste do Paraná e Cascavel. Hoje eu estou com o Marcos César. O Marcos, ele é o proprietário dessas pedras e vai passar para nós todas as informações e para tirar qualquer dúvida do nosso internauta, do nosso ouvinte ou do nosso telespectador que vai estar nos acompanhando a partir de agora. Gostaria de cumprimentá-lo. Marcos, bom dia. Obrigado por ter aceito o convite de estar esclarecendo essa situação de uma vez por todas para que não haja mais dúvida na população de Cascavel. Gostaria que você nos falasse, claro e objetivo, o que ocorreu nessa situação? Bom dia, Zaqueu. O que ocorreu nessa situação aí que tanto estão comentando? É, o, Na terça-feira, eu acompanhado do meu irmão, que é o meu sócio da empresa, nós fomos até Foz do Iguaçu para nos deslocarmos até Guarulhos, para enviarmos as pedras, né? Essas pedras preciosas, vou frisar bem aqui, Zaqueu, foi numa negociação com a minha empresa, que está desde o ano passado, essa negociação. Acredito que desde outubro do ano passado vinha acontecendo essa negociação com essas pedras preciosas, né? Então, se foi uma negociação que demorou para se concretizar por esse motivo, por envolver pedras preciosas, né? Eu não conhecia, nunca tinha mexido com isso, então assim eu tomei todo o cuidado na negociação. Foi uma negociação assim que demorou para acontecer, demorou para finalizar, demorou para a gente se acertar, porque questão de contrato, né? Questão de valores das pedras. Eu não sabia como pegar aquelas pedras e como aquelas pedras poderiam ser transformadas em dinheiro para a gente finalizar a negociação. Aí o que aconteceu? Nós finalizamos a negociação, as pedras foram enviadas, foi feito o contrato, tudo, né? Nós acertamos que após a gente receber as pedras, conseguir fazer todos os trâmites legais com as pedras, a gente aí estaria então enviando os produtos para a pessoa com a qual a gente fez a negociação, né? Aí essa própria pessoa, ela nos forneceu uma pessoa que iria nos orientar e nos ajudar a fazer a tramitação legal das pedras, né? Então as pedras todas documentadas com laudo de gemólogo, com contrato, tudo na melhor maneira. A nota de origem não havia sido me entregue por qual motivo? A nota de origem ela seria feita quando as pedras tivessem uma negociação com Portugal, né? Aí seria emitida a nota de origem direto para a empresa, uma trade, que no caso faria o transporte das pedras até Portugal. Então aí teve uma empresa de Portugal, né? Foi contratada uma empresa que nos representou lá em Portugal, com procuração, com contrato, né? Aí essa empresa cuidou de toda a negociação, né? E o que aconteceu? Foi feito posso dizer, um processo de monetização, como se fosse um investimento das pedras, né? Elas iriam ser enviadas a Portugal, ficariam em um devido banco lá em forma de investimento, né? Então não houve nem venda das pedras. Então, quando foi tudo fechado, negociado, enviado os contratos, foi solicitado na segunda-feira para mim o envio das pedras para mim levar até São Paulo, Guarulhos, na trade. Então eu entrei em contato com essa empresa, com a trade que foi contratada para fazer o serviço de documentação e exportação, né? Foi tudo documentado, contratado. Paguei as taxas, paguei muito impostos aqui. Paguei todas as taxas, paguei todos os impostos, paguei imposto no Brasil, paguei imposto em Portugal, né? Paguei todas as taxas, todos os impostos, então não teve nada de legal, né? Aí eu solicitei a trade então que eu iria fazer, que eu iria levar as pedras até eles, informei que iria de avião e solicitei documentação para mim poder embarcar, né? Então eles me enviaram uma nota de transporte. Me enviaram a nota de transporte e falaram, não, com a nota de transporte você pode viajar tranquilo. Então fomos aí, meu irmão, eu comprei as passagens, né? Na segunda-feira tentando comprar as passagens. E antes disso, eu conversei com o Misael, informei a ele que eu precisava de me exonerar do caos. Interessante, você tocou no assunto do vereador Misael Júnior. Isso também Isso, foi muito acogitado, até, eu diria, de uma forma até um pouco maldosa, talvez, para algumas pessoas, com relação à sua nomeação na Câmara de Vereadores. Você estava assessor da Câmara, não estava? Como que é a situação? Zaqueu, deixa eu te explicar a situação assim. Envolveram o Misael sem ele ter culpa de nada. Eu vi pessoas falando que eu era parente do Misael,
porque eu tenho o sobrenome de Pereira, mas eu sou Pereira da Silva Misael Pereira de Almeida. Então aí já envolveram que nós somos parentes, não somos parentes, nós somos irmãos em Cristo, amigos, então não tenho parentesco. E o Misael também não tem, ele não tem, assim, posso dizer, participação nenhuma na minha empresa. A minha empresa é minha e do meu irmão. Que Nós estava viajando contigo. Isso, nós temos um contrato social, meu irmão é meu sócio, a empresa é nossa. É minha e do meu irmão. O Misael não tem participação nenhuma, né? Eu já havia, algumas semanas antes, eu tinha falado para o Misael que eu ia precisar ser exonerado da Câmara, pedindo a minha exoneração, porque certamente eu teria que fazer uma viagem, né? Por que estava acontecendo? Eu estava me programando tanto para levar as pedras e depois, possivelmente, eu teria que ir até Portugal. Então, eu comuniquei ao Misael. Na segunda-feira, quando eu fui comunicado que eu teria que, no outro dia, encaminhar as pedras, eu novamente comuniquei ao Misael, pedi exoneração, né? Pedi exoneração, eu assinei a exoneração, assinei o documento lá no gabinete, feito, pedindo a minha exoneração, né? Disse para ele que eu precisava viajar para tratar assuntos particulares meus, né? Por que eu pedi a exoneração? Como eu iria na terça-feira para São Paulo, na outra semana, provavelmente, que eu já tinha acertado com os meus representantes de Portugal, eu teria que ir até Portugal. Então eu já achei por bem, já pedi a exoneração para não ter nenhum problema. Caso alguém me visse viajando, alguém me encontrasse, não teria nenhum problema. Eu estava exonerado, né? Você assinou a exoneração que dia, Marcos? Assinei na segunda-feira mesmo. Segunda-feira. Na segunda-feira à tarde eu conversei com o Misael, expliquei para ele, né? Expliquei para ele tudo. Até as passagens daqui eu comprei na segunda-feira à tarde. Porque houve uma informação que você fez um pedido verbal apenas, então houve uma assinatura? Não, eu pedi verbalmente e também assinei. Não, houve uma assinatura. Foi feita a documentação, assinei a documentação, foi assinado. E o que aconteceu? Eu comprei as passagens na segunda-feira à tarde também. Eu tenho os comprovantes das passagens aqui, o horário que eu comprei. E comprei, olha só, Zaqueu, eu comprei a passagem de ida e volta no mesmo dia. Por quê? Porque era uma viagem rápida. Eu ia entregar as pedras, assinar a documentação e já iria voltar. Já iríamos voltar no mesmo dia, sem problema nenhum. Estava tudo certo, tudo tranquilo. Então eu cheguei no aeroporto, na minha cabeça, no meu entendimento, estava tudo certo. Então, assim, em nenhum momento eu cheguei com malandragem, como eu falo, que eu fui flagrado, né? Que houve um flagrante, que houve apreensão, olha só. Sim, foi um scanner de rotina. Não, Zaqueu, eu fiz o procedimento correto que se faz no aeroporto. Eu cheguei no aeroporto, eu coloquei a minha bolsa no scanner, a única bolsa que nós estávamos levando, né? Ali estava a documentação, as pedras, passei a bolsa, aí o rapaz da Receita pediu, viu, eu posso ver a sua bolsa? Eu já falei, não, eu tenho pedras de rubi aqui. Eu abri a bolsa, coloquei as pedras e aqui está a documentação, entreguei a documentação para ele. Entreguei toda a documentação, ele foi conferindo a documentação, tal. A gente ficou ali, naquele processo, procurando, tentando entender, eu explicando para eles. Claro, rotineiro. Eu tirei todos os contratos, expliquei cada contrato para ele, como que foi feito. Tudo que eu tinha em mãos, eu passei a eles. Aí eles me pediram a nota de origem. Eu falei, deixa eu ver então, deixa eu ligar para o pessoal para me solicitar a nota de origem. Vou ligar para a trade, onde eu estou indo levar, para eles me passarem então a nota de origem. Então aí eu solicitei a nota com a trade, né, para eles entrar em contato com a mineradora. Né. A trade não conseguiu, naquele momento, contato com a mineradora. Naquele momento não conseguiu o contato. Aí o que aconteceu? Né? Passou, a gente perdeu o voo, passou o horário do voo. Aí o agente lá, o policial, pediu se nós poderíamos acompanhar ele para conversar com o delegado. Não houve prisão, não houve Não, nenhum momento. autuação, nada? Nada. Ele falou, viu, senhor Marcos, visto que não tem a nota de origem, será que você poderia então nos acompanhar até o delegado para a gente estar explicando para ele que está sem a nota de origem, você levar toda a tua documentação, explicar, vocês podem nos acompanhar? Eu falei, não, vamos lá. E a gente foi. Chegamos na delegacia, nós fomos atendidos lá pelo delegado, né? Eu entrei na sala do delegado, né? O próprio delegado disse, então, Marcos, está faltando uma documentação aqui, né? Eu falei, não, sim, senhor delegado. Eu expliquei para ele tudo, apresentei a documentação que eu tinha, expliquei como foi a negociação, expliquei o porquê eu estava enviando as pedras, mostrei os contratos, expliquei tudo para ele. Aí o que o delegado me disse? Não, Marcos, tudo bem, então as pedras ficarão aqui e eu vou aguardar, então, você me trazer os documentos provando a origem. Você me trazendo a documentação com a origem das pedras, e aí assim, com a origem, a gente vai consultar a mineradora, consultar as licenças da mineradora, dando tudo ok, as pedras estão liberadas.
As pedras estão liberadas, você também, vocês estão liberados, tá tudo tranquilo. É só você me apresentar as notas aqui. Então, foi tudo tranquilo, não houve prisão, em nenhum momento houve prisão como divulgaram. Quanto tempo vocês ficaram lá na delegacia da Polícia Federal em Foz do Iguaçu? Zaqueu, de 15 a 20 minutos no máximo. Tá, jogo rápido, então. Foi jogo rápido, foi assim o fato que o delegado me ouviu meu irmão e ouviu o fiscal da Receita. Foi simplesmente isso. E eu quero frisar muito bem aqui também a forma que nós fomos tratados aqui. A forma que os agentes da polícia lá no aeroporto, da Receita, como que trataram a gente, o delegado, a gente foi muito bem tratado. A gente foi muito bem tratado, eles conversaram muito bem com a gente, eles tinham algumas dúvidas, a gente explicou tudo para eles. Foi assim, uma conversa muito franca, muito legal. Em nenhum momento eles se alteraram, em nenhum momento eles desconfiaram de nós. Até assim, o agente lá, ele disse, não. Mesmo porque eles são treinados para isso. Ele até né? disse, ele falou, não, senhor Marcos, fica tranquilo, porque a gente conhece as pessoas quando estão agindo num olhar. A gente está vendo que vocês aí estão certos, mas que infelizmente faltou um documento. Né? Então eles próprios reconheceram isso. Aí, para minha surpresa, depois se espalha uma notícia que eu havia sido detido, eu e meu irmão, que nós havíamos sido presos, detidos, em flagrante, com pedras preciosas, que o que não aconteceu, o que não houve. E aí o pior, Zaqueu, a pior situação não foi o fato que aconteceu lá em Foz. Porque, igual eu disse, lá em Foz ocorreu tudo bem. Foi tudo dentro da legalidade, tudo tranquilo. A forma que a polícia nos tratou foi ótimo, foi tudo tranquilo, sabe? Eu saí do aeroporto, cabeça erguida, tranquila, meu irmão. Nós fomos almoçar tranquilo, a gente estava tranquilo, sossegado. Aí depois a gente já viu uma notícia, né? Eu já fiquei eu já fiquei meio chateado na hora que eu vi a notícia. Tudo bem que não estava divulgando o nome, eu já fiquei meio chateado, mas vim para casa, normal, tudo bem. E aí no outro dia, quando eu acordo, eu vejo a notícia espalhando, o meu nome se espalhando, e aí colocaram o nome do Misael no meio, falando que o assessor do vereador foi preso, e já começaram a colocar o Misael no meio da situação, sendo que, primeiro, eu já tinha pedido exoneração um dia antes, eu já não era mais assessor, eu já não fazia mais parte do quadro da Câmara, eu já tinha pedido a minha exoneração. Né? E segundo, que o Misael não tinha nada a ver com a situação. O Misael não tinha nada a ver com a empresa, nada a ver com as pedras. E aí, infelizmente, colocaram o nome dele no meio de uma história a qual ele não tem culpa, a qual ele não pertence. Então, uma outra situação que também chamou bastante atenção, eu acho que foi o que mais se comentou nos últimos dias, tanto pela imprensa, pelas pessoas que viram as matérias, foi com relação ao valor estimado a essas pedras. Que sentimento, Marcos, você recebeu assim, a notícia que de repente, assim, mesmo você sabendo de toda a história, estavam te colocando como milionário na mídia? 14 milhões, é tudo isso? O doutor Armando já deixou claro que não, né? Mas eu gostaria de ouvir de você. Zaqueu, a forma que eles expressaram a questão dos valores, até assim me deu um certo medo, né? O jeito que eles exporam isso. Porque, querendo ou não, acaba colocando a gente em risco uma notícia dessa de um valor desse, sem falar que uma notícia mentirosa. Não existe esse valor de 14 milhões, né? O que acontece? As pedras, elas têm um laudo, é feito um laudo pelo gemólogo. O gemólogo, ele pega, ele avalia as pedras, né? Ele faz a avaliação para ele ver a qualidade do rubi que tem dentro da pedra. Você pega a pedra ali, é uma pedra feia. Se você encontrar, eu tenho certeza que as pessoas que encontram uma pedra de rubi na rua, ela joga fora, né? Porque ela é uma pedra feia. Aquela pedra, ela tem vários processos para ela passar. Ela tem que passar por um processo de lapidação para aí ver o que vai sobrar, né? O que vai ser o rubi que vai sobrar ali. Então não existe esse valor de 14 milhões, né? Eu até posso dizer para você que eu tentei negociar com alguns joalheiros aqui do Brasil a pedra, né? Eu entrei em contato com alguns joalheiros que faziam compra de pedras preciosas. Teve um que até falou para mim assim, isso aí é porcaria. Isso aí não presta aqui dentro do Brasil, isso aí não tem valor nenhum. Aqui você não vai conseguir vender por nada isso, Marcos. Nem se você me falar que quer 100 reais aí, eu não compro. Porque não tem valor, porque isso aí tem que lapidar, é um processo difícil. Então, se fosse lapidar, a gente podia conversar. Mas agora, assim, o bruto não tem valor nenhum. Então, para você ver como não existe essa afirmativa de 14 milhões. Não existe esse valor de 14 milhões aqui. Isso aí não existe. É apenas um laudo que o gemólogo faz, dizendo que o valor que pode chegar, se os 7,5 kg forem tudo, conseguirem tudo na lapidação, transformar mesmo em rubi. Mas não tem como. Claro, é tudo um processo. É tudo um processo. Eu quero te agradecer por ter aceito o convite de estar colocando em primeira mão para nós aqui toda essa situação que precisava ser esclarecido.
né? Te agradeço por tudo isso e fica à disposição. Qualquer informação que você tenha adicional a passar, está aberto os microfones para que você possa esclarecer. Eu te agradeço, Zaqueu, por ter aberto essa oportunidade para que pudesse ser esclarecido isso, né? Então agora a gente já enviou a nota de origem, estamos aguardando agora o posicionamento do delegado, que segunda-feira ele dará um posicionamento para o doutor Armando, que está cuidando da situação, né? A própria mineradora se colocou à disposição, caso seja solicitada mais alguma documentação, e eles estão à total disposição para fornecer e tirar todas as dúvidas, porque eu tenho certeza que nós estamos num processo legal, Zaqueu. E eu te agradeço por essa oportunidade.